Eu vou te pedir para a gente pensar agora nas questões da aula 24. Muito bem, Tia Augusto, questões da aula 24, como é que fica esse lance aqui? Bora nós, meninada. Dois corpos de massa M1 e M2 são separados por uma distância d. Falou em distância em massa, ele já quer a lei de Newton da gravitação. E interagem entre si com a força gravitacional F. Se o valor da distância se o valor da massa for duplicado e a distância entre os corpos for reduzida à metade, quanto é que vai ser a nova força gravitacional? Força gravitacional, que é aquela F2, quando eu vou fazer as deduções, ela é constante da gravitação universal, produto das massas, pela distância ao quadrado ou raio ao quadrado. Fica a teu critério como é que você quer chamar. Aí, Augusto, agora o que é que ele está dizendo para mim? Constante da gravitação universal, se o valor da primeira massa for duplicada. Então eu vou te dizer que eu tenho 2m. A segunda eu não fiz nada, vou manter m. E a distância for reduzida à metade, d sobre 2 elevado ao quadrado. Eu vou ter 2 vezes G, Mzão, Mzinho, por D ao quadrado sobre 4. Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu vou ter 8 vezes G, Mzão, Mzinho, sobre D ao quadrado. Tá, mas G, Mzão, Mzinho sobre D ao quadrado é a minha primeira força. Então, quem é o F'? 8 vezes a força inicial, meninada. Você vai marcar para o tio, por favor, letra D. Muito bem, tudo tranquilo. O tio Augusto pode ir um pouquinho adiante. Vou lá, então, para a próxima. Considerando a Terra como uma esfera de raio R, a intensidade do campo gravitacional G nos pontos superficiais da Terra e nos pontos exteriores a ela pode ser representada em função da distância ao seu centro pelo gráfico. Beleza, show daí. Lembra que toda vida que tu tiveres esse tipo de gráfico, que é para o campo elétrico e para a força elétrica, né, e para a força gravitacional, para campo e para força, você pode fazer aquela historiazinha do F1 vezes D1 ao quadrado igual a F2 vezes D2 ao quadrado, regra de 3 inversa. Toda a vida que eu tiver esse gráfico aqui no formato de hipérbole. Aí ele diz para mim, considerando que na superfície da Terra a intensidade do campo gravitacional tem intensidade de 10 newtons por quilograma, o ponto em que a intensidade do campo é 10 sobre 16 newtons por quilograma dista do centro da Terra em que distância? Vamos lá. A aceleração da gravidade Gm em cima, ralando embaixo, Gm sobre R ao quadrado. Tio Augusto, o que é que nós vamos fazer agora? Isso aqui é na superfície da Terra. Observa que a gravidade vai mudar, mas a constante da gravitação, que é o nosso G, e a massa da Terra permanecem constantes. E aí você sabe o que é que você pode fazer para a gente? Isolar isso aqui, ó.
Gzão vezes m, constante da gravitação massa da Terra, vai ser gr ao quadrado. E aí, o g no ponto que eu quero, vezes o raio no ponto que eu quero, vai ser o g na superfície, vezes o raio da superfície. Qual é o g no ponto que eu quero? (10/16). Qual é o raio? Eu estou te pedindo para achar. Quanto é que vai ser o g na superfície? 10. Quem é que vai ser o raio da superfície? Eu vou deixar o raio da superfície como sendo R mesmo. (10 com 10 eu vou pegar, meninada. O raio no ponto que eu quero, ao quadrado, vai ser 16 vezes o raio da Terra ao quadrado. Tá. Então, o raio no ponto que eu quero é quem? 4 vezes o raio da Terra. Augusto, o que é que eu tenho de resposta? Letra A. Fofitos? Me dá um retorno aí, tá tudo em paz, tudo tranquilo. O tio Augusto pode ir um pouquinho mais adiante. Vocês estão comigo? Então tá, vou aqui para a próxima. Considere que o planeta Marte possui 1/10 da massa da Terra. Massa de Marte é a massa da Terra sobre 10. Como eu não curto trabalhar com fração muito, eu vou trocar isso aqui. Eu vou te falar que a massa da Terra é 10 vezes a massa de Marte. E que o seu raio seja metade do raio do nosso planeta. Raio de Marte seja metade do raio da Terra. Boa. Então, o raio da Terra vai ser o dobro do raio de Marte. Muito bem. Se o módulo da força gravitacional de um astronauta na superfície da Terra, o peso da Terra do cara é 700 newtons, qual vai ser o peso dele em Marte? Se o peso do cara, se a força dele na Terra é de 700 newtons, quem vai ser a força dele em Marte? Muito bem, você faz aí como você achar mais conveniente. Eu vou pensar naquela aqui. Aceleração da gravidade na superfície de qualquer coisa é Gm sobre R ao quadrado. Olha um detalhe, o Gzão aí, ela vai ser uma constante. Eu gosto sempre de fazer pela ideia de substituir o que está constante. Mas lembrando, a melhor solução é aquela que você souber fazer. Aí eu vou te dizer que eu tenho a aceleração da gravidade vezes o raio ao quadrado sobre a massa. Só que, na hora que eu tiver esse lance aqui para Marte, ele é o mesmo para a Terra.
Se é uma constante igual para os dois. Tio Augusto, como é que rola isso aqui? G R ao quadrado sobre M. Tudo isso aqui para Marte vai ser G R ao quadrado sobre M para a Terra. E agora, meninada, nós vamos substituir a galera da Terra. Eu vou deixar de Marte. Gravidade de Marte, raio de Marte ao quadrado sobre a massa de Marte vai ser gravidade na Terra. Cadê o raio da Terra? 2 vezes o raio de Marte. Quem é a massa da Terra? 10 vezes a massa em Marte. Aí eu vou falar para você o seguinte: massa de Marte e raio de Marte vai papocar. Gravidade em Marte, 2 ao quadrado é 4. 4 décimos na gravidade da Terra. Mas essa força que eu estou tendo aí, bebezão, ela é massa vezes gravidade, né? Que é o força-peso. Então eu vou te falar o seguinte. Massa do objeto vezes a gravidade da Terra vai ser igual a 700. A gravidade na Terra vai ser 700 sobre a massa do nosso objeto. Beleza, vamos lá. Gravidade em Marte. Quatro décimos de 700 sobre a massa. Quem é a gravidade em Marte? 4 vezes 7, 28. 280 sobre a massa. Mas a força que eu quero, meninada, é o peso. Então é a massa vezes a gravidade. É a massa vezes 280 pela massa. « 280 newtons, marca para o tio Augusto a letra B. Fofitos lindos e amados do tio, perguntas até aí, questionamentos? Tudo ok? Vamos adiante então. Tio Augusto, nossa próxima questão aqui, que é uma questãozinha do Enem. Questão do Enem, ele diz aqui para a gente o seguinte: conhecer o movimento das marés, ela é de suma importância para a navegação, pois permite definir com segurança quando e onde o navio pode navegar em áreas, portos ou canais. Em média, as marés oscilam entre alta e baixa no período de 12 horas, né, e 24 minutos. Augusto, como é que fica esse lance aqui? Cara, eles ficam acompanhando a Lua, lembra disso?
No conjunto das marés altas, existem algumas que são maiores do que as demais. Beleza. Vamos lembrar como é que funciona a história? De uma maneirazinha bem grosseirinha aqui. Eu vou ter a Terra. Aí, eu posso ter a Lua e posso ter o Sol. Eu tenho a Terra, eu posso ter o Sol e posso ter a Lua. Nessas duas situações aqui, eu vou ter a maré mais alta. A Lua vai puxar a água mais para perto, faz de conta que isso aqui é água, logo que a gente não está no aquário, mas eu estou aqui dando uma puxada aqui para explicar a história. E aqui também. Augusto, qual é a outra opção? Atração aqui bem forte, e aqui também fica, tá, gente? Pela inércia. Então, as marés mais altas é aquelas que estão do lado da Lua. Vamos pensar. A rotação, as marés são causadas pela rotação da Terra? Não, é pela Lua, acompanhando a Terra, tá? Que muda entre o dia e a noite? Não, nada a ver com isso aí não. Ventos marítimos. Vento marítimo causa maré, mas não é a principal causa. Item D, vamos ver se dá certo. O deslocamento da Terra pelo espaço, de jeito nenhum. A maior influência, não. Então, olha só. Qual é a solução que eu vou ter aqui, ó? Alinhamento entre o Sol, Terra e Lua, tá? Mas é isso. Letra C. A maior influência da atração gravitacional do Sol, não. A Lua influencia muito mais do que o Sol. Tudo bem, meninada? Show? Tranquilo?